Olá, muito bem-vindo ao Miragem. Esse é o nosso espaço semanal para explorar tecnologia, consciência e futuros possíveis, sempre com um olhar crítico, prático e transformador. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os avanços e dilemas da inteligência artificial, desde as promessas da OpenAI para acabar com as alucinações, até o impacto de inteligência artificial em áreas inesperadas como mineração de ouro e até a criação de softwares que escrevem seu próprio código. Também vamos olhar para a corrida da robótica e da energia renovável liderada pela China, as novas tendências de hardware e busca com inteligência artificial, e até os desdobramentos geopolíticos dessa revolução tecnológica. A cada episódio, eu tenho a alegria de dividir esse espaço com dois parceiros que tornam essa jornada ainda muito mais rica. Tuta Neto e Samidana. Como vocês estão? Salve, Gabas! Prazer estar aqui. Hoje você está remoto aí no nosso grande irmão do Norte, mas estamos aqui tocando o nosso barquinho, o nosso Miragem. É sempre um prazer. O programa de hoje promete. Tuta, seja bem-vindo. E aí, pessoal? Bom estar aqui novamente. Estou animado com o programa de hoje. Bora pra cima. Maravilha. Bom, realmente hoje eu estou fora do Brasil, mas fiz questão de estar aqui presente para estar gravando mais esse episódio com vocês, até porque, como sempre, é um episódio que tem bastante conteúdo muito relevante para toda a nossa proposta aqui, de trazer para vocês o que tem de mais avançado, mais novidade, mais profundo em termos dessas mudanças todas tecnológicas que vão certamente alterar a forma como todos nós vivemos. E nós vamos começar o episódio de hoje com um tema que já causou muita discussão, muito debate em várias áreas, que é a questão das alucinações da inteligência artificial. A gente tem visto que é muito comum durante várias dessas interações que se faz com inteligência artificial, a gente vê que às vezes os modelos eles alucinam, né? E aí, recentemente, a gente teve um pronunciamento do Sam Altman, né, que é o CEO da OpenAI, dizendo que tinha encontrado o motivo dessas alucinações e a forma como resolver isso. Eu acho que isso, quando de fato for resolvido, vai trazer grandes mudanças e melhorias para todos esses modelos, né? Quero ouvir vocês. Vamos lá, Samidana, você chegou a ver essa matéria, o que você acha? Olha, Gavas, a alucinação é o seguinte, então antes você pergunta alguma coisa, mesmo que a IA não sabia, ela inventava uma resposta. Então você perguntava assim, quem é Fernando Gabas? Se ela não achasse nada, ela ia inventar um perfil para você. O que é extremamente danoso, porque você acaba tendo um feedback que você não sabe se você pode confiar. Isso é um problema que começou faz muitos anos, desde o GPT, a versão inicial, e foi melhorando. O GPT-5 ele já tem um grau de alucinação bem aceitável. Agora, como eu já comentei isso, eu já comentei isso, mas a gente pode falar de novo. A IA trabalha com probabilidade, então ela vai encontrando as palavras, vai encontrando as respostas de acordo com a estatística que a treinou. Então você pergunta o que é uma célula, aí ela vai ver o contexto, está falando de célula de Excel, de célula do corpo humano, e vai responder nisso. E tudo de acordo com a probabilidade. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando assim, ó, se a probabilidade do melhor, o modelo mais provável é falar que é algo do corpo humano, for abaixo de, 50%, é melhor eu falar que eu não sei. Então, ele está fazendo isso. Principalmente para quem faz pesquisa, ou usa para jornalismo, ou usa como ferramenta de trabalho, isso é um grande ganho. Então, saber... Eu diria que o ideal não seria nem saber só se não sabe ou não, mas talvez ela dá um percentual de confiabilidade na resposta. Ou seja, essa resposta que eu dei, eu tenho uma confiança de 30%, de 70% ou de 90%. Isso seria, no meu entendimento, muito útil ao usuário, porque você está dando assim, quanto você confia nessa resposta. Mas eu acredito que o caminho seja um pouco esse, Tuta Neto. Não, ia complementar você que além dele alucinar às vezes no texto, em uma informação, às vezes ele alucina no meio da informação, que é mais perigoso, porque ele pega fatos verdadeiros, então você está lendo lá várias coisas que são certas e no meio tem uma coisa inventada, né? Então, só para contextualizar um pouco mais da alucinação, eu acho que assim, seria bom talvez ele mencionar onde ele tá chutando, grifar, onde ele tem menos chance de assertividade, onde tem mais chance. Eu acho que é um modelo que poderia funcionar.
Mas eu não sei, né? Ao mesmo tempo é um pouco como o ser humano funciona, né? Às vezes a gente é pressionado para dar alguma resposta, mesmo sem a gente ter uma resposta. Então, puta, às vezes você tá lá numa situação, a pessoa vem, te pergunta, cara, às vezes você tem que dar uma resposta meio tentando acertar. Acho que a AI, ela copia um pouco o homem nesse sentido, o que não é bom, né? A gente queria que ela acertasse mesmo. Fosse melhor, mas tem um outro ponto que até a gente está comentando antes de começar o programa. A Perplexity, logo no início do GPT, o GPT alucinava muito, e a Perplexity optou por um caminho de seguir fontes pesquisando na internet. O próprio GPT, de acordo com o modelo que você usa, ele vai te citar a fonte da resposta. Sim. E aí, cabe também, eu acho, ao usuário selecionar as fontes e saber qual a qualidade da fonte, né? A gente, por exemplo, o Tuta é o CEO da SAMP, que faz conteúdo. Isso é um problema crucial no jornalismo, que é saber de onde que você pega a informação e você mesmo saber o seu estilo e como você confia. É isso, né? Na SAMP a gente resolveu esse problema buscando fontes confiáveis que os clientes já confiam. Então, mitigando esse problema do GPT, porque hoje em dia, pega um jornalista, ele entra no GPT, pega lá uma informação qualquer e publica como se fosse verdade. E no final, esse é um risco para o veículo, né? Porque vai ficar ali, pode ter uma informação falsa, se ele não for atrás, se ele não apurar. Então, pegar fontes confiáveis é um bom caminho. Parece que tem um outro aspecto também, que em geral os modelos eles buscam quando as informações são mais amplamente divulgadas, né? São uma coisa mais difundida, mais senso comum. Mas muitas vezes o usuário está perguntando alguma coisa muito específica, né? Uma coisa muito rara. E até então os modelos eles tinham dificuldade de identificar esses aspectos mais raros, mais escassos, que não acontecem na grande maioria das vezes, para conseguir buscar isso como fonte de resposta. Parece que eles estão trabalhando, e eu acho que realmente essa ideia de vocês de repente ter algum tipo de score, ou essa menção de fonte sempre alertando, né, da onde ele está buscando e por que ele deu aquela resposta, pode ajudar bastante. Você sabe que eu tinha um professor... Essa linha... Você sabe que eu tinha um professor, Garbas? Só uma história bem interessante. Ele perguntava na prova, sei lá, quanto é 5 vezes 5? Né? Aí ele falava, qual que é o percentual que você confia na sua resposta? Se você colocasse 0, sua questão não valia nada. Se você colocasse 100% e acertar, você ganhava aquela pontuação. Agora, se você colocasse 100% e errar, você perdia aquela pontuação. Então era uma maneira, desculpe te interromper, Gabas. Não, é que tem um aspecto aqui curioso que também tenho visto algumas empresas falarem, e eu ouvi do próprio Elon Musk comentando também, que existe um plano desses modelos de IA de criarem uma nova Wikipedia na internet, né? Nem sei se seria Wikipedia, provavelmente não, mas como se fosse um acervo 100% confiável das informações que tem disponíveis. Então seria como se fosse criar uma fonte fidedigna de conhecimento para que ali estivesse organizado e ordenado todo o conhecimento o mais próximo do fidedigno, do real possível. Eu acho uma missão quase que impossível, né? Porque quem vai determinar qual que é a verdade, qual que é o fato certo, qual não, mas existe já um movimento nesse sentido de limpar a internet, né? Dar uma limpada de um monte de lixo que tem, de um monte de besteira, de um monte de informação errada, de um monte de ruídos e barulhos que existem, né? Que os modelos, de uma certa forma, eles estão sujeitos a esses ruídos, a esses barulhos, porque eles absorvem absolutamente tudo que existe publicado. E aí, com isso, a gente teria uma fonte muito mais certa. Como é que vocês veem isso, essa pretensão do Elon Musk e de outros modelos, né, de criarem essa nova Wikipedia com informações todas confiáveis, conferidas, checadas e validadas? Eu acho que seria legal isso, e eu até penso assim, você podia ter uma IA verificadora. Então, você tem uma empresa que ela dá o selo que verificou aquilo. Então, aí precisaria haver, né, um sistema de remuneração, estou pensando aqui, mas que ela pegou uma fonte qualquer que seja e ela verifica se aquilo é dado primário, se é secundário, de onde veio. Isso eu acho que seria interessante. Quando a própria IA que dá o endosso, eventualmente pode ter um conflito de interesse, e até, obviamente, se a IA que está falando que é verdade, ela acha isso. Então, seria bom você ter agentes, assim, falando numa linguagem de tecnologia, mais independentes. Bem, eu acho que vai ser mais uma fonte de informação, né? Então, assim, se você confia nela, show de bola, mas se não, você continua precisando de mais de uma para ter confiança nas coisas. Geralmente, se informar só por uma fonte é uma péssima escolha, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu também acho uma missão bem complexa, mas de uma certa forma dar uma limpada em muita coisa que tem não é uma má ideia, né? Realmente existe muito lixo, muitas notícias falsas, né? E cada vez mais sendo produzidas, então pode ser um benefício aí para o usuário final, mas concordo com tudo, sempre vai ter necessidade do usuário checar, averiguar, pesquisar, que aliás está aqui um alerta, né, para o nosso usuário, não confie em tudo que você está vendo ali na IA, sempre vale a pena você buscar fonte, fazer sua análise, ter o seu pensamento crítico. Isso devia ser um mandamento oficial, né, para todo usuário de inteligência artificial, principalmente quem está utilizando isso para estudos, né? Existe uma tendência cada vez maior disso ser aplicado na educação, tanto educação básica, educação superior, já é praticamente presente em quase em tudo que é feito, mas a ideia é que a gente estimule sempre isso, porque, claro, esse é o papel do ser humano, desenvolver essa capacidade de análise, pensamento crítico, de pesquisa e assim por diante. Qualquer tecnologia você precisa conhecer a limitação para usar bem. Por falar em tecnologia, a gente tem um recadinho aí do Gabas. Pode rodar. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir. freshcodes.com.br. Bom, temos então, dando sequência aqui no nosso programa, uma notícia que eu achei extremamente relevante, porque não somente ela por si só já é algo muito impactante em termos econômicos da sociedade, mas principalmente pelo que isso pode desdobrar em outras áreas, outros segmentos, outras indústrias, que pode trazer um grande ganho de riqueza e produtividade para várias áreas aqui na economia global. Existe uma empresa chamada Earth AI, é uma empresa australiana, que ela afirma ter descoberto uma metodologia através de inteligência artificial de aumentar a taxa de sucesso de descobertas de jazida de ouro em mais de 75%. Né? Então, isso é uma taxa totalmente atípica para esse tipo de indústria de mineração. Quem trabalha com mineração sabe o que a gente está dizendo, costuma ser muito baixo, né? A maior parte das vezes não resulta em nada essas análises, mas essa empresa, através dessa análise geológica, combinação com outros metais, então ele sempre descobre que quando tem ouro, tem alguns outros metais juntos, estanho, e aí buscando os estanhos, talvez eles consigam descobrir ouro e outras coisas mais. Então, eles fizeram toda uma capacidade analítica, que isso é uma grande vantagem da inteligência artificial, nessa capacidade de fazer essa análise completa de dados, de fazer mensurações, combinando coisas, fazendo cruzamentos de vários outros dados. E isso eu achei muito interessante, porque é algo que pode acelerar muito essa questão da descoberta dessas novas jazidas, mas isso também pode ser aplicado para qualquer outra coisa, petróleo e outras infinitas coisas que são necessárias, né? Como é que vocês veem isso, Sami Tuta? Eu trabalhei bastante na minha vida com modelos preditivos, né? Não necessariamente de inteligência artificial. Na verdade, o que você tenta fazer é o seguinte: você tenta entender as variáveis que aumentam a probabilidade de sucesso. Vou dar um exemplo parecido. Eu trabalhei bastante com credit scoring. Então, credit scoring, o Tuta vai lá pedir crédito, eu pego assim, qual que é a idade, qual que é o trabalho, qual que é a profissão, qual o histórico disso, e de acordo com essas variáveis eu tento estimar a probabilidade de ele ser ou não um bom pagador. E diante disso eu opto por conceder ou não um crédito. De maneira análoga, quando você fala de ouro ou de mineração, é a mesma coisa. Ou tem ou não tem. Claro, você pode pensar em volume, mas vamos pensar, simplificar, ou tem ou não tem. E aí você tenta as variáveis. O que eu imagino que aconteça com essa empresa, que ela deve ter reunido um lago de dados muito vastos, deve ter feito uma série de modelos econométricos, de machine learning, de deep learning, e com isso ela consegue uma precisão melhor. Mas, a rigor, isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Ela usou para mineração, mas outro pode usar a mesma ideia para, por exemplo, escoragem de créditos, vai ser bom pagador. O outro pode usar para a questão de perito de um crime, para saber se libera ou não a pessoa presa com uma chance de reincidência. Um quarto pode usar para ver se, de acordo com os indicadores, se aquela pessoa tem uma probabilidade alta de ter um infarto. Então, eu acho que ainda que a gente está fazendo uma aplicação, a ideia de modelos preditivos, num caso de variáveis binárias, é bem interessante.
E isso acho que é uma grande vantagem da inteligência artificial, né? Essa capacidade de analisar esse infinito de dados que existem já disponíveis, fazer essas correlações e conseguir inferir coisas, né? Você comentou rapidamente na área de saúde, você imagina a gente conseguir ter uma análise completa de dados de cada um dos seres humanos, dos indivíduos, né? Até porque hoje você tem esses gadgets, né? Que você monitora praticamente tudo, o negócio já está monitorando pressão arterial e tal, ainda está em desenvolvimento, mas imagina com esse volume de dados todos que você não vai conseguir aprimorar o desenvolvimento de aspectos individuais, como saúde, aprendizagem ou questões econômicas, como você comentou, né? Como é que você vê isso, Tuta? Eu acho que, assim, é isso, né? Eu acho que é o que o Sam falou. O legal dessa tecnologia é que a lógica dela pode ser aplicada para vários mercados. Nesse caso aí da mineração, achei interessante porque é uma coisa que a sociedade está precisando, né? Essa corrida de tecnologia envolve muita infraestrutura, que envolve metais aí, raros, ouro também. Baixa aí o custo até em 75% a 80%, então é um ganho absurdo aí. Pode ser que a gente veja a bolsa, por exemplo, o valor do ouro caindo um pouco aí, que é um ativo que vem só subindo aí nos últimos anos. Sim. Mês contra mês batendo recorde. Então, acho que seria uma coisa boa, vai ser uma boa tecnologia. Quero ver como é que vai ser nos próximos anos, né? Isso realmente pode impactar bastante, o que seria até curioso de ver como é que a parte econômica reage, né? Hoje o crescimento de descoberta de jazidas de ouro está na casa de 1 a 2% do total existente por ano, né? Então todo ano consegue descobrir mais 1 ou 2% do total das reservas que existem. Isso mantém esse metal como uma questão de escassez. Isso faz com que o preço cada vez mais se valorize, porque a escassez é o principal critério, obviamente, para determinar preço. Se a gente começar a aumentar muito essa questão de descobertas, tudo bem que eles podem tentar fazer mecanismos de retenção de mercado e tal, como fazem com outros metais. Como se fosse o petróleo, né? Também. O petróleo, o diamante, mas mesmo assim já deixa de ser aquela coisa escassa, aquela coisa rara. E o que bobear até acaba indo num caminho, que é um caminho que a gente fala muito aqui, de buscar outras fontes como reservas de mercado. Né? Por exemplo, criptomoedas ou coisas nesse sentido que talvez possam ganhar até mais espaço se isso se confirmar como uma tendência e com efeitos expressivos de larga escala, né? É isso, e até o ouro sintético, né, que a gente falou aqui acho que no último episódio ou no penúltimo. Sim. Que também dá para fazer agora, criar um método de criar ouro. Então vamos ver como é que esse ativo vai se comportar mediante essas duas evoluções, né? Você sabe que diamantes, esse é um dos problemas, né? Já tem até documentário disso. Já conseguem criar um diamante que é indistinguível. E aí lascou. Porque aí você não sabe se é sintético ou não. A ideia de exclusivo, de um valor excepcional, fica complicado. Porque a indústria, ela mesmo monitorava. Assim, você tem um oligopólio de acho que poucas empresas, tem tipo 90 e poucos % do mercado. Então eles controlam a escassez, deixando o preço alto como eles quiserem. Com isso pode ir por água abaixo. Então se você tem diamantes, Gabas, você que tem uma parede de diamantes na sua cama, uma cama de diamantes, um sapato de diamantes, um terno de diamantes, reveja isso. Melhor vender agora enquanto tá na alta, mas a gente sabe que isso representa 0,0000001% da riqueza dele, o que não vai abalar. Não tem problema, ele pode continuar. Eu vou dizer, desse risco eu não corro, viu? Se entrar ladrão em casa, ele não vai achar absolutamente nada, viu? Isso não é um risco que eu tenho, ainda bem. Mas vamos seguir aqui. Na nossa linha de coisas que vão impactar a economia, vão causar mudanças significativas na forma como a gente vive. A gente está falando aqui de questões de mineração ou várias outras descobertas, saúde, educação e outros produtos. Mas tem uma notícia aqui que talvez seja uma notícia um pouco muito técnica, mas graças a Deus nós temos aqui no nosso time, tanto o Tuta quanto o Sami, grandes especialistas nessas questões mais de programação, técnica, etc. Isso vai ajudar muito para mim entender, por exemplo, para eu entender, porque eu realmente não sou esse especialista todo. É uma empresa chamada Blitz. Essa empresa é uma empresa relativamente nova, né, lá nos Estados Unidos, são 2 sócios principais, e eles criaram uma maneira de reescrever códigos, então códigos antigos, de linguagens antigas. Então você roda, por exemplo, sistemas de banco, sistemas de telefonia, às vezes roda em COBOL, roda em linguagens totalmente obsoletas, arcaicas, mas ninguém tem a menor condição de ir lá e mexer nesses códigos para fazer alguma diferença, para arrumar, porque imagina como é que você vai mexer em milhares e milhares de linhas de códigos, aquilo é muito complexo, e acaba os sistemas ficando ultrapassados, com pouca funcionalidade, acaba impactando muito nessas questões de produtividade. E
essa empresa, ela promete, através de você colocar um código antigo, né, que eles chamam de legacy, né, como se fosse um legado desse código antigo, e via inteligência artificial, eles transformam esse código garantindo uma altíssima qualidade. Eles usam esses modelos generativos que refatoram todos esses códigos, testa, otimiza, e aí acaba fazendo com que todos aqueles modelos mais ultrapassados, mais limitados, vamos dizer assim, que passam a ter toda essa potencialidade. E nessa linha, que aí é onde o impacto é até mais positivo ainda, isso por si só já é gritante, né, o que pode ser feito, mas a capacidade de autocriar novos códigos. Então, de repente, quando a gente chega num ponto que não só ela arruma como tem o que tem no passado, como ela pega e se reescreve novos códigos o tempo inteirinho e numa velocidade absurdamente diferente do ser humano, a gente está falando de IAs que escrevem, se eu não me engano, cara, Sam, se me corrija, eu estou falando um absurdo aqui, mas acho que foram 3 milhões de linhas de código num tempo curtíssimo, tipo um dia, uma coisa assim. Não, que para qualquer ser humano é uma coisa assim, cara, teria que ter milhares de pessoas durante um mês para fazer isso. Capaz de ser mais. Capaz de ser mais. Agora, você falou muito bem, tem duas coisas aí, Gabas, pra gente colocar aí um pouco de molho. Primeiro, você fazer uma mudança de protocolo. Então tava no protocolo, sei lá, de um disco, um CD, e agora tá no MP3, né? E aí você tá mudando. Conversão. Do MP3, isso tá fazendo uma conversão do código. A outra coisa que você falou é um refatoramento que se faz para deixar o código melhor. Existem sistemas, e por conta dos chips agora, de processamento, que você consegue paralelizar o código, deixando ele muito mais rápido. Então, em vez de você ter uma produção em linha, você tem cada parte fazendo deixando isso. Agora, a grande sacada que eles prometem, e alguns outros prometem, né? A gente já comentou que o Tutané depois pode falar, ele é um fã da Lovable, que também é uma empresa que tenta fazer o código por si, não faz essa transcrição, é que ainda não funciona completamente. Então, ainda não está no ponto em que eu falo assim, eu quero criar um software para uma agência de viagem e para o consumidor. Então, ele não consegue ainda fazer com login, com um portal de pagamento. Ele faz mais ou menos, e vai chegar lá. Então, acho que ainda tem alguns pulos para ser dados, mas talvez seja antes do que imaginávamos. Pelo menos na minha visão. O que você acha, Tuta Neto? Então, eu fui dar uma pesquisada aí na empresa, entrei no site, olhei a proposta deles, né? Além desse refatoramento, eles falam que conseguem gerir uma base inteira de códigos de uma empresa, tinha lá um volume na casa dos milhões de linhas de código. Eu achei algumas coisas. Eu achei, primeiro, o valor deles é altíssimo, né? Se comparar com os concorrentes dele. Então, você não consegue testar esse produto sem fazer um investimento muito alto. Então, o menor plano deles custava $10 mil por ano. O plano médio deles era $100 mil e o plano legal deles era $500 mil por ano. Então, já tem uma barreira aí, pelo menos para startups brasileiras ou startups jovens, para poder usar esse sistema e garantir. Outro problema que eu encontrei também foi que não tem nenhum feedback sobre a empresa na internet. O único feedback é de um cara tentando comprar o serviço, que fala que o pessoal de venda sempre fica tentando empurrar o plano de $100 mil por ano. Então, assim, eu me empolguei muito com o negócio, porque, seria uma mão na roda para a Samp. Imagino que seria incrível para Fresh Codes também poder usar um sistema desse, mas você fica meio assim, será que é aquela startup que tá vendendo sonho e ganhando $10 mil sem fazer nada, aí você vai jogar lá, vai se frustrar, porque acontece muito isso, né? Até tem meme na internet do vibe coding, né? O cara, vou vibe coding, tô animado aqui, peguei minha Coca-Cola, não sei o quê. Cara, depois de meia hora você queimou todos os seus créditos, o seu negócio fica em loop lá, porque você não consegue resolver, ainda mais quem não sabe nada de código. Eu acho que a gente tem um papel aqui que é um papel de indicar tendências, né? Eu até gostaria que quem nos acompanha aqui que tivesse sempre isso em mente. Muito difícil a gente acertar as datas que a gente vai prever aqui, né? Daqui 1 ano, 2 anos, ou daqui 1 mês, 2 meses. A data é algo que, obviamente, tem vários outros fatores que vão acabar impactando. Mas uma coisa que a gente sempre considera muito aqui é quais são as tendências daqui para frente. E essas tendências a gente é bem convicto e bem confiante que o que a gente está trazendo aqui para vocês é o que vai ser. Pode levar mais tempo ou menos tempo, pode demorar para ficar bom, um pouco mais ou um pouco menos, mas eu acho inevitável a gente ter
IA criando os seus próprios códigos, suas próprias programações, os seus próprios softwares e assim por diante. Isso é algo inevitável, porque já é algo que eles já fazem nessa capacidade de agenciamento e só vai evoluir, só vai aprimorar. E acho inevitável que consiga, inclusive, reescrever, né, fazer todo esse processo de refatoramento do que já foi feito em linguagens muito mais arcaicas para modelos muito mais novos que vão ter muito mais possibilidades de recurso. Então, como tendência, isso para mim já é algo extremamente impactante. Aliás, falando de tendência, né, tem uma tendência que a gente sempre comenta aqui, que ainda não é uma realidade, mas que inevitavelmente será, essa questão de robótica, né? A gente tem falado bastante sobre isso, porque a gente sabe do impacto que isso vai causar na economia no mundo como um todo. Você imagina se a previsão do Elon Musk estiver certa, que em 2040 a gente vai falando de bilhões de robôs humanoides, né, desempenhando funções que os seres humanos desempenham. Num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, está falando que você tem 10 bilhões de robôs, a gente acaba, imagina, tem mais robô do que gente. E aí toda essa questão de mão de obra, impacto no emprego, ganho de produtividade, que moeda que nós vamos pagar, como é que isso vai funcionar a economia, vai ser moeda digital, como é que vai funcionar esse negócio, a economia vai ser descentralizada, alguém vai centralizar, isso vai ficar na mão de meia dúzia de empresas. Então, essas pendências que a gente debate aqui, certamente vão impactar a sua vida, dos seus filhos e da sua, muito provavelmente. Quando não estamos falando de um intervalo de tempo gigantesco, talvez aí 5, 10, 15, 20 anos no máximo, passa rápido, a gente sabe que passa rápido. E nessa linha, uma das grandes empresas de robôs humanoides de robótica chinesa, chamada Unitree, ela está de olho num IPO das suas operações, avaliados no lançamento a 7 bi de dólar. 7 bi de dólar. Claro que os tempos eram outros, mas, se eu não me engano, quando houve o IPO do Facebook, agora a Meta, né? Quanto foi, sabe? 50 milhões de dólares? Foi isso o valor de que eles estavam como alvo no IPO que fizeram? Olha, eu não tenho o valor exato, mas é gigantesco, né? Aí a reportagem que a gente mostrou está falando de 7 bilhões de dólares. Assim, a questão de robótica é que a gente fez o mundo até agora pensando em seres humanos trabalhando, inclusive, em fábricas. Talvez o desenho das fábricas seja otimizado para robôs humanoides ou não. Então, para mim, isso é claro. Estou falando da produção industrial. Mas, sem dúvida, a gente tem nas nossas tarefas, então na nossa casa, os móveis, as coisas são feitas para o ser humano. Então aí eu acho que o humanoide tem um fit muito maior. Assim, acho que o Tonetti está procurando aí, eu não sei se ele achou, se não achou, do IPO. Eu achei que o IPO da Unitree foram de 7 bilhões de dólares. Esse é o alvo. No caso da Facebook, eu comentei, o preço-alvo da ação era 50 dólares, acabou saindo 38 dólares por ação no IPO, mas isso rendeu a Facebook na época 16 bilhões de dólares. Então, obviamente, foi maior do que a Unitree está mirando. Mas, gente, a gente está falando de bilhões assim como se fosse troco, né? Imagina, 7 bilhões de dólares, uma empresa que ainda não foi ao mercado, não tem uma produção que está vendendo, não tem nada. São números exorbitantes, né? Fala, Tuta. Não, mas eu dei uma olhada aqui também, eu acho que assim, primeiro que a Unitree já tem os produtos, né? Inclusive já vieram aqui na Jovem Pan, já veio o Tony Ventura, trouxe uma vez o robô aqui, no Pânico também um cara levou. Teve uma ação comercial de algum... Assim, o robô tá aí, ele é real, mas ele ainda é meio um robô controlado por controle remoto, então assim, impressiona, mas decepciona. Não resolve nada. Mas eu acho que o grupo, assim, esse grupo que tá investindo, né, que tá junto nesse IPO é grande. Alibaba, Tencent, ByteDance, Sequoia China. Então, assim, é um grupo de peso. A empresa tá aí, tem resultado, tem produto. Acho que vai ser bom, é mais um competidor aí. Eu até ia falar, não tá na pauta dessa semana, mas teve a notícia do Elon Musk lá, que ofereceram um bônus pra ele de $1 trilhão de dólares. Ele propôs, né? Acho que propuseram pra ele. Ele propôs, mas não aceitaram. Que é um bônus de $1 trilhão se a Tesla chegar aí chegar até tanto, e ele fez uma compra de mais de 1 bilhão de ações da Tesla, que fez que ele confia no negócio. Fez a empresa subir aí uns 15% de valor na bolsa, foi ótimo para quem tem ação da Tesla. Então, e a aposta dele é na robótica, né? Então, assim, tem o carro, tem a energia sustentável, mas ele acha que o big business ali vai ser os robôs, né? A gente já pode continuar nesse assunto em outros, mas o Miragem, Gabas, está chegando ao fim na TV, né? Então, Gabas, nosso tempo está acabando.
É isso aí, infelizmente nosso tempo aqui na Jovem Pan está acabando, né? O nosso programa aqui tem duração de 30 minutos, a gente tem várias outras pautas que a gente vai seguir aqui, que nós vamos continuar falando de robótica, nós vamos falar de questões geopolíticas, questões econômicas, briga Estados Unidos e China, entrada da Inglaterra nessa briga, como é que fica o Brasil nessa história, com a questão de produção de energia, que é um tema super importante, mas infelizmente aqui na Jovem Pan a gente vai ter que encerrar agora. Você que nos acompanha, quiser migrar para o YouTube no canal do Miragem Podcast, migra para lá, nos acompanha, segue o canal, já aproveita para indicar para novos amigos, para outras pessoas, compartilha os conteúdos que são relevantes, porque como a gente sempre diz, o que a gente trata aqui é o que vai fazer diferença total na sua vida nos próximos anos. Então você tá por dentro disso, acompanhando, entendendo o que está acontecendo, pensando junto com a gente, se aprofundando nesses temas, é algo que vai te trazer um benefício muito grande em todas as áreas da sua vida. Grande abraço para quem está na Jovem Pan, seguimos aqui no YouTube, no canal do Miragem Podcast.